Olá, a Bíblia fala de jejum. Com certeza você já ouviu falar esse termo. Principalmente evangélicos, cristãos, esse é um termo muito comum. O que é o jejum na Bíblia? Tá certo que hoje também muitos conhecem o jejum através das diversas dietas que tem aí. Tem o jejum intermitente, tem o jejum que vai motivar uma melhor estabilidade da saúde, enfim. Mas biblicamente, o que é o jejum? Como o cristão deve realmente jejuar segundo a Bíblia? Para que serve o jejum? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Muito obrigado por você já estar aí acompanhando o programa Na Mira da Verdade, agora em horário novo. Todas as segundas-feiras, às 10 da noite, você vai ter a chance de fazer as suas perguntas ao vivo e ter a sua resposta baseada na Palavra de Deus. Hoje, nós abrimos o programa falando sobre o jejum. O jejum é algo muito conhecido no meio cristão, no meio evangélico. Mas muitos hoje já conhecem a palavra jejum, já sabem o que é, porque está muito na moda a questão do jejum nas dietas, por exemplo. Tem os jejuns intermitentes, tem os jejuns de um dia, enfim. Mas agora, esse termo jejum ou essa prática me parece que foi orientada por Deus. A pergunta que chegou para a gente, quem mandou foi o Renan, pelo Facebook. Ele disse o seguinte: sou da Assembleia de Deus e tenho aprendido muito com o programa Na Mira da Verdade. A minha pergunta é, qual a forma correta, bíblica, de nós cristãos jejuarmos? E quais as finalidades corretas para o jejum? Professor Leandro Quadros, a questão do jejum bíblico. O que é o jejum bíblico? Quando nós precisamos ou podemos fazer o jejum e para que serve? Qual foi o objetivo de colocar isso na Bíblia, ou Deus orientar isso? Primeiramente, obrigado ao nosso telespectador que está pela primeira vez acompanhando a Na Mira da Verdade, está obviamente demonstrando a sua confiança para com o nosso trabalho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este programa é para você ter as respostas às suas dúvidas bíblicas. E esperamos que você envie as suas perguntas, porque são as suas perguntas que fazem o nosso programa acontecer. E, em segundo lugar, agradecemos aos telespectadores que já conhecem o programa e que estão agora juntamente conosco, fazendo parte dessa nova grade de programação da TV Novo Tempo. Esta pergunta inicial sobre o jejum, ela é muito importante porque na Bíblia o jejum tem uma relação com a vida espiritual. E eu vou explicar o porquê com alguns textos bíblicos. O primeiro texto bíblico que eu gostaria de apresentar para você se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. Vamos ler, na verdade, a partir do verso 1 para entendermos em que contexto aqui o jejum foi praticado. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então perceba que aqui o rei Josafá apregoou um jejum porque ele estava com medo dos invasores
E ele desejava com este jejum se consagrar a Deus, demonstrando para Deus o medo, a tristeza e o quanto ele desejava contar com a ajuda e a proteção de Deus. E aqui, no versículo 4, no verso 3 fala, não é? Que ele buscou ao Senhor por meio desse jejum. Então, quando eles se abstinham de alimentos por um determinado tempo, eles estavam demonstrando para Deus que o mais importante para eles naquele momento era buscar a orientação de Deus, era estar em uma relação direta com Deus. Era mais importante serem alimentados por Deus do que pelo próprio alimento físico. Era mais importante alimentar, diríamos assim, a espiritualidade do que o próprio corpo físico. Então, era uma forma de consagrar a Deus, consagrar-se a Deus, pedir orientação a Ele. Obviamente que há um benefício também físico, não é? Quando nós damos alguns períodos de descanso para o organismo, é óbvio que isso beneficia e muito, especialmente o sistema digestivo, que precisa de um certo descanso. E além disso, como o sistema digestivo descansa, consequentemente, há mais concentração de sangue no cérebro, consequentemente, a sua mente está mais clara, mais apta para discernir coisas espirituais e para, obviamente, você se relacionar com Deus. Entretanto, Jesus era totalmente contra um tipo de jejum que as pessoas praticavam para quererem aparecer, né? O jejum bíblico é uma forma de você consagrar-se a Deus, demonstrar a Ele o quanto você quer alguma coisa, mas isso tem que ser feito de forma humilde. Você não pode querer aparecer, querer demonstrar para os outros que você é melhor do que alguém ou que você é mais santo do que alguém, porque isso não existe, não é? Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Temos sim diferentes níveis espirituais, de desenvolvimento espiritual, de maturidade intelectual, psicológica, mas ninguém é melhor do que ninguém. E Jesus, em Mateus capítulo 6, dá uma orientação muito clara quanto à forma correta de jejuar. E é aqui em Mateus capítulo 6, nos versículos 16 a 18, Cristo orientou da seguinte forma: quando jejuardes, não vos mostreis contristados ou tristes, não é? Como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, tá? Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, né? Era a forma deles cuidarem da aparência, né? Pentear o cabelo com um pouquinho de óleo, eles não tinham o gel como nós temos, né? Então eles cuidavam assim da aparência, lavavam o rosto. Então ele está falando o seguinte: quando você jejuar, não demonstre no seu aspecto físico que você está para baixo, que você está com fome para querer aparecer para os outros, né? Unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então Cristo é a favor da prática do jejum, mas ele não dá uma orientação dizendo o seguinte: ó, jejue tantas vezes por semana, ou por mês, ou por ano. Isso é algo individual. Até a pessoa, para jejuar, ela tem que realmente ter certeza de que ela tem as devidas condições físicas para isso, né? Há pessoas, por exemplo, que têm gastrite ou têm úlcera, que elas só podem jejuar de acordo com a orientação médica, ok? Agora, neste caso, a orientação de Cristo se concentra em você jejuar secretamente, para que só Deus e você saibam e para que você não queira aparecer diante das pessoas. E eu finalizo a resposta mostrando que Deus considera, sim, esse tipo de jejum, que é a abstinência de alimentos, como sendo importante, mas o jejum mais importante para Deus é o jejum de Isaías, capítulo 58. Eu não vou ler o capítulo todo para você agora, mas apenas alguns versos. Eu queria deixar para você como um dever de casa, para você fazer no máximo até amanhã. Leia Isaías 58, que capítulo abençoado. Você vai aprender neste capítulo o tipo de jejum e o que Deus requer da sua vida, para que você, ao cumprir, seja feliz
e seja abençoado por Ele. E aqui, vou ler aqui apenas alguns versos que se encontram aqui em Isaías 58, versos 6 a 9. E aqui você vai ver o principal jejum que Deus quer que todos pratiquem. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva e tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Este é o maior jejum que Deus espera de todos nós, não excluindo o outro, né? Que é também importante. Mas se há um jejum que Deus quer que pratiquemos todos os dias, é este aqui. Deixarmos de lado a maldade, deixarmos de lado a impiedade, não oprimirmos as pessoas, auxiliarmos os famintos, os desabrigados, os que não têm roupas, né? Se fizermos isso, se nos abstermos da maldade e do egoísmo, isso se constitui no principal jejum para Deus. E isso deve ser feito todos os dias. E se o fizermos, as bênçãos serão grandes, né? Diz que a nossa luz romperá como a alva. E quando nós clamarmos, Deus vai responder. Então, pratique o outro jejum, que é a abstinência de alimentos para se consagrar a Deus, para demonstrar a Ele que você quer algo, que você quer muito alguma coisa. Pratique dentro, de acordo com a sua capacidade física, mas pratique, ele é importante, ele traz saúde, ajuda a mente a entrar numa ligação maior com Deus, mas não esqueça de que há um jejum que você e eu devemos praticar todos os dias, que é este jejum espiritual de Isaías capítulo 58. Muito bem, professor, muito bem. Você pode participar mandando suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Ou então pelas nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade. E ainda tem o nosso blog, que já está aberto ali para você fazer a sua questão. novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Essa perguntinha aqui chegou aqui pelo nosso SMS. A pergunta vem lá de Cuiabá. Quem mandou foi o Leandro. Ou melhor, não. Leandro é você aí, viu? Leandro Quadros, Tito, gosto muito do Na Mira da Verdade. Assisto sempre. Sou de Cuiabá e me chamo Natália. A Natália quer saber o seguinte, professor. Gostaria de saber como devo proceder de acordo com a Bíblia. Pretendo me batizar. Eu não sou casada com meu atual companheiro. Vivemos juntos na mesma casa. Tenho um filho de uma outra pessoa, temos relações sexuais e eu quero saber o que devo fazer para estar de acordo com a palavra de Deus. Queremos casar. Posso casar na igreja ou somente no civil? Professor Leandro Quadros, essa situação de um relacionamento que não houve ainda o casamento, o que a Bíblia orienta e como a pessoa pode fazer para regularizar isso perante Deus? Veja, Natália, sua pergunta é muito importante. Vamos ver aqui em Gênesis 2:24 como é a sequência do que deve ocorrer para que depois ocorra o matrimônio e se efetive a união sexual. Quando esta sequência não ocorre, infelizmente, muitos de nós somos corrompidos pelo pecado, viemos de contextos diferentes, então não aprendemos a vontade de Deus e acabamos falhando. Mas graças a Deus, Natália, há perdão para todos nós. Ali em 1 João 9, né, é dito que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus perdoa-nos de qualquer falha que possamos ter cometido. Há uma sequência, né, e quando essa sequência não é seguida, nós temos que regularizar a situação de uma outra forma. Então eu vou ler para você Gênesis 2:24, que diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe, ou seja, independência dos pais, se une a sua mulher, ou seja, casamento, não é?
tornando-se os dois uma só carne, que é a sexualidade. Então a sexualidade vem como um terceiro passo. Como isso foi invertido na relação de vocês, o que agora se espera é que haja uma legalização do matrimônio no civil. Porque na Bíblia o matrimônio não ocorre só no religioso. Na verdade, na Bíblia o matrimônio é um testemunho civil de que você está se unindo a uma pessoa e que agora tem responsabilidade para com ela, e é um testemunho também perante Deus. Os hebreus tinham isso, né? Os hebreus, eles tinham uma espécie de um casamento civil que envolvia um contrato, né, de pelo menos um ano, e aí depois deste um ano ocorria a celebração religiosa e efetivava-se a união sexual. Então eu recomendo, procure o pastor que você conhece aí na sua igreja, converse com ele, ele vai lhe orientar, né, quanto à legalização da relação de vocês no civil, e pode ter certeza, Deus tem bênçãos muito grandes para a sua vida, para a vida do seu esposo, para a vida do seu filho. Muito bem, professor. Tem uma próxima pergunta aqui que chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou essa pergunta é o Dinho Silva. Ele é do Ceará, é o Raimundinho, olha só. O Raimundinho, lá do Ceará, de Viçosa do Ceará. A pergunta dele é a seguinte: gosto muito do programa de vocês, a minha pergunta é: se o salário do pecado é a morte, como explicar a situação de Enoque, Moisés e Elias no céu? Bom, a gente sabe que Moisés morreu. Agora, Enoque e Elias não morreram e foram para o céu. Mas se o salário do pecado é a morte, quer dizer que esses dois homens não pecaram? Pelo contrário, Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não existe nenhum ser humano que não tenha pecado. O único ser que não pecou é o ser divino humano Cristo, né? Agora, quando Romanos 3:23 diz que todos pecaram, óbvio que na linguagem está incluindo tanto Enoque, que foi levado para o céu, de acordo com Gênesis 5:24, quanto Elias, de acordo com 2 Reis capítulo 2. O que garantiu a permanência deles no céu, é óbvio, foi o sacrifício substitutivo de Cristo. Eles foram para o céu antes. Eu costumo dar como exemplo, eles foram para o céu com uma espécie de um cheque pré-datado, né? E na cruz, Cristo pagou pelos pecados deles e eles puderam permanecer lá. É óbvio, ninguém pode estar no céu sem Cristo, né? Então isso significa que se Cristo não morresse na cruz, eles teriam que descer. E um dos textos que nos mostram que a dívida do ser humano foi paga na cruz é Colossenses 2:14, né? Que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, nós devíamos, o escrito de dívida o débito que nós tínhamos para com a lei de Deus. E nós devíamos o quê? A vida. Porque como você bem disse, Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Mas na cruz, Cristo cancelou o escrito de dívida a nós. E por isso Moisés e Elias, né? Moisés ressuscitado, Elias e Enoque puderam permanecer no céu. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo, mas tem uma perguntinha aqui que eu quero colocar na mira. A pergunta, quem mandou foi o Gustavo, e ele pergunta o seguinte, professor: eu gostaria de saber por que os irmãos protestantes não creem na transubstanciação do pão e do vinho. Essa pergunta a gente vai responder já já, é uma pergunta muito importante. Mas antes de nós irmos para o intervalo, eu queria oferecer para você o nosso curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Nós oferecemos gratuitamente esse curso bíblico aqui há muito tempo. Você pode ter esse estudo bíblico gratuito, no formato de uma revista, onde você pode levar para todo lugar, acessando agora o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Anota aí, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, clica lá, faça um cadastro e ela vai chegar direitinho para você. Ou no horário comercial, liga para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já.
Já estamos de volta ao vivo aqui, 22 horas e 26 minutos. É um prazer ter a sua companhia com a gente. Participe do programa mandando as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 981510101 e também nas redes sociais, facebook.com/Na Mira da Verdade e Instagram, @Na Mira da Verdade, tá bom? Participe, mande a sua pergunta também no nosso blog. Essa pergunta que nós colocamos aqui antes do nosso intervalo é do Gustavo e a pergunta dele, professor, é a seguinte: por que os irmãos protestantes não creem na transubstanciação do pão e do vinho? Eu acho que você pode explicar para a gente o que é a transubstanciação do pão e do vinho para que todo telespectador compreenda. É uma satisfação para nós sempre termos, além dos nossos irmãos protestantes, temos nossos irmãos católicos que acompanham Na Mira da Verdade, espíritas, budistas, muçulmanos, temos ateus, agnósticos, né, que acompanham o programa. Então, obrigado por você fazer parte aqui da história do programa. Você faz o programa acontecer. Veja, por que nós não cremos na chamada transubstanciação? Transubstanciação é a crença de que o sacerdote, no momento da missa, né, ele pode transformar a hóstia no corpo literal de Cristo e o vinho no sangue literal de Cristo, né? É uma forma de o sacerdote comunicar salvação, perdão e purificação. Nós não cremos nisso porque quando Cristo fala em João 6,54, que devemos comer da sua carne e bebermos do seu sangue, isto aqui é uma linguagem simbólica utilizada com o propósito de mostrar que a cruz, a pessoa de Cristo e seu sacrifício na cruz se constitui no centro da salvação. É uma linguagem metafórica e o contexto revela isso. Tá? Então eu vou ler para você a partir do versículo 50, tá? A partir do versículo 47, para você ver que a linguagem realmente é metafórica. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Você percebe? Aqui, ser o pão da vida está relacionado a crer em Jesus, não é? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, que era aquele pão que Deus enviou do céu, como lemos lá em Êxodo 16. Este é o pão que desce do céu, falando dele mesmo, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, ou seja, o meu corpo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então veja, Jesus se identifica aqui no versículo 48 como o pão da vida. Ele utiliza-se aqui de uma linguagem, inclusive, da ceia, né, para poder mostrar que a cruz é o centro da salvação. E comer da carne de Cristo, comer o pão da vida é crer nele, porque está aqui no mesmo contexto do verso 47 que diz, ó, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então aqui simplesmente é uma metáfora. Comer da carne de Cristo e beber do seu sangue é aceitar a cruz como o centro da sua vida. E em outros momentos Cristo usou dessa linguagem metafórica. Por exemplo, em João 10, verso 9, Jesus disse, eu sou a porta. Nós sabemos que ele não é uma porta literal. Ele é a porta no sentido de ser o caminho que conduz à salvação. Tá?
Então, tenha em mente isso. Nós cremos sim na presença de Cristo durante a Santa Ceia, mas a transubstanciação realmente ela não se constitui numa doutrina bíblica. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma outra perguntinha aqui que essa chegou pelo nosso blog. Quem mandou a pergunta foi o Sidney, de São Paulo, e ele perguntou o seguinte, olha como ele é sincero: prezados, que legal o novo horário ao vivo, onde posso finalmente participar. Pessoal, desculpem-me minha ignorância, mas estou indignado com Jacó, em Gênesis. Ele enganou seu irmão Esaú e parece que tudo ficou por isso mesmo, indicando que o mundo é do mais esperto. Devo estar errado, mas por favor expliquem. Ou seja, ele está indignado porque Jacó realmente enganou seu irmão e ele está achando que ficou por isso mesmo. Mas ficou por isso mesmo, professor? Não, na verdade, quando lemos toda a história de Jacó, percebemos que quando ele engana Esaú para receber o seu direito de primogenitura, que na verdade já era de Jacó, né? Só que Jacó quis usar de uma astúcia, isso trouxe sérias consequências, né? Então veja, por exemplo, quantos anos Jacó teve que ficar longe dos pais, longe da sua família, né? Quando encontrou com o irmão, o pavor que ele experimentou de ter de reencontrar o irmão com medo de ser morto por ele. Então não ficou tudo por isso mesmo. O que o relato nos mostra é que não que Deus abençoou a Jacó por seu erro, mas Deus abençoou a Jacó apesar do seu erro. Então é diferente. Então eu recomendo que o irmão leia toda a história e você vai ver os anos que ele ficou longe da família, a forma como ele foi enganado por seu sogro Labão, tudo isso foi resultado, não é, dele não ter sido honesto para com seu irmão. E aí eu finalizo essa resposta deixando para você um texto. A Bíblia se demonstra ser realmente um livro inspirado por Deus. Por quê? Na literatura antiga era muito comum as nações destruírem tudo aquilo que há de negativo sobre os seus personagens. Só que a Bíblia não procede assim. A Bíblia faz diferente. Se você perceber, a Bíblia faz questão de registrar todos os erros dos grandes homens da Bíblia. E por quê? Porque o livro é de inspiração divina. Deus quer que você e eu tenhamos em mente de que Deus não gosta do erro, mas que Ele ama os seus filhos e os abençoa, apesar dos seus erros. E que Deus quer restaurá-los. E aí você vê aqui em 1 Coríntios 10, verso 11, né, que eu abri aqui agora, um texto que demonstra o porquê que Deus faz questão de registrar na Bíblia os erros dos grandes personagens, dos grandes homens. Tá? 1 Coríntios 10, 11 diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então Deus faz questão de registrar tanto os acertos quanto os erros de todos os seus filhos, para que você o aprendamos, né? E é muito bom acontecer isso. Eu, por exemplo, como pecador, eu me conforto muito quando eu percebo que erros que eu cometo, ou que eu cometi, grandes personagens da Bíblia também cometeram. Aí eu penso o seguinte: nossa, se ele errou e recebeu o perdão de Deus, eu também posso errar e receber o perdão de Deus se eu tiver um arrependimento sincero. Imagina o que seria de nós se Deus na Bíblia registrasse apenas os exemplos, os acertos dos seus filhos. Viveríamos atormentados. Mas graças a Deus, que Deus registra os acertos, os erros e o caminho de corrigirmos os nossos erros, especialmente a cruz. Muito bem, professor, muito bem. Mais uma perguntinha do nosso Instagram. Quem mandou foi a Samara e ela pergunta o seguinte: a Bíblia, professor, é um livro psicografado? Com todo respeito, é um absurdo, né, pensarmos isso por alguns motivos. Primeiro, a Bíblia, mesmo Deus amando o espírita, a Bíblia condena o espiritismo.
E segundo lugar, a Bíblia foi dada por inspiração profética e não por psicografia. São duas coisas bem diferentes. Então vamos ver aqui alguns textos. Primeiramente, como que Deus nos transmitiu o texto bíblico. Números capítulo 12, verso 6 diz assim: Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Então a Bíblia é uma revelação de Deus e não uma revelação de espíritos. Tá? É Deus quem se revela por meio da Bíblia, e quando Deus atuou num profeta, foi por meio de sonhos ou visões, não foi por meio de psicografia. Outro detalhe, 2 Pedro, outro texto importante, 2 Pedro 1, 20 e 21, é dito o seguinte: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou de particular interpretação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Isso incluiria, diríamos assim, caso tivesse acontecido, isso incluiria também, inclusive, espíritos humanos, né? Então, não há vontade humana na Bíblia. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o único tipo de espírito envolvido na produção do texto bíblico é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Veja, o Espírito Santo não é o Espiritismo, como Allan Kardec ensinou. Não. O Espírito Santo, de acordo com Jesus, em João 14,16, ele é o outro Consolador e que é chamado em Atos capítulo 5, versos 3 e 4, de Deus. Então, o outro Consolador não é o Espiritismo, é a terceira pessoa da Trindade, tá? E outro detalhe, jamais a Bíblia poderia ser dada por meio de psicografia, porque eu repito, mesmo Deus amando nossos irmãos espíritas, né, e não tenho dúvida alguma disso, Deus abomina a prática da comunicação com os mortos, tá? E eu vou mostrar isso para você aqui agora. O primeiro texto que eu quero demonstrar é Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Vamos ler aqui dos versículos 10 em diante. Você vai ver aqui coisas que Deus proibiu o seu povo de praticar, tá? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Ou seja, Deus não queria que entre o povo de Israel se oferecesse sacrifícios infantis, como as nações pagãs faziam. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então, se Deus abomina a necromancia ou a consulta a mortos, é óbvio que Deus não se utiliza desse tipo de recurso para transmitir a sua vontade. E eu recomendo um outro texto para você ler, que é Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Ali diz que ao invés de consultarmos espíritos, devemos consultar a Bíblia. O que isso quer dizer? Que há um antagonismo. Por mais que Allan Kardec tenha sido bem intencionado, né, em tentar harmonizar a Bíblia com o Espiritismo, né, isso é impossível à luz do texto bíblico, porque Isaías 8, 19 e 20, Deus faz um apelo para que seu povo consulte a Bíblia e não o Espiritismo. Então, se Deus não quer que se consulte os mortos e quer que consulte a Bíblia, é óbvio que as duas coisas são antagônicas e por isso a afirmação de que a Bíblia poderia ter vindo por psicografia, ela não tem sustentação alguma. Ok, professor, muito bem.
A próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Sandra Helena Amaral. A pergunta dela, olha só como ela escreveu. Todas as espécies de animais existentes no mundo inteiro dentro de uma arca? Todos que foram inclusive já catalogados? Não dá para entender, né? Por favor, explique essa, professor. Muito bem, professor. A questão é a seguinte. A gente sabe a infinidade de animais que existem hoje. Como que essa história de uma arca onde uma família entra e animais também são colocados ali e o resto do planeta foi destruído? Como é que hoje nós temos aí essa infinidade de animais? Mas espera um pouquinho. Essa você vai responder já já. Nós temos que ir para um breve intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta. Você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 981510101 e também pelas redes sociais. facebook.com/Na Mira da Verdade e também o nosso Instagram, @Na Mira da Verdade. A pergunta que nós colocamos aqui antes do intervalo foi com relação à Arca de Noé, professor Leandro Quadros. Quero ver como é que você se sai dessa, meu amigo. Como é que coube tantos animais dentro daquele barco? Isso aí parece mais uma história da carochinha, rapaz. Hoje nós temos aí milhares de espécies de animais. Como é que acabou todo aquele planeta com algumas espécies ali dentro? Como é que explica isso? A verdade é que a Bíblia não diz que todos os animais que existem hoje estavam na arca. As pessoas têm a tendência a questionarem a Bíblia sem lê-la. Nós não devemos fazer isso, nós devemos questionar alguma coisa depois que lemos ou conhecemos. Então, se você ler, por exemplo, Gênesis 7, verso 2, na orientação que Deus deu para Noé quanto aos animais a serem levados, o texto deixa bastante claro isso. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Quando Deus faz a distinção entre animais limpos e impuros, Ele estava aqui demonstrando que após o dilúvio, alguns animais iriam servir para alimentação e para o sacrifício, em adoração a Deus, e outros animais não. Dos puros levaram-se 7 pares de cada um, e dos imundos apenas 1 par. Então a Bíblia não diz que todos foram levados. Outro aspecto, é óbvio que no início da história do mundo, os animais que existiam eram os ancestrais comuns dos animais. Nós não podemos imaginar que no período do dilúvio existiam todas as espécies de caninos, de felinos que existem hoje, por exemplo. Então, minha amiga, leia o texto bíblico, entenda-o e só depois o critique. Ok, professor, mas é apenas uma dúvida, Eu acho que a Sandra, ela teve essa dúvida, É interessante a maneira que colocou, gostei da maneira como você colocou, Sandra. Isso é importante para a gente instigar mesmo aí o professor. Ok, próxima pergunta é a seguinte, essa chegou aqui pelo nosso SMS, quem mandou foi o Giliardi. O Giliardi, ele é de Vitória e ele diz o seguinte, parabéns pelo programa. E a minha pergunta é, guardar o sábado é uma sentença, ou melhor, não guardar o sábado é uma sentença de perdição? Vou lhe devolver a pergunta para nós avaliarmos juntos. Não guardar o mandamento, não furtarás, é uma sentença de perdição? Vamos avaliar essa questão. Outra pergunta. Não guardar o mandamento, não terás outros deuses diante de mim. É uma sentença de perdição? Então, eu estou fazendo essas perguntas para lhe ajudar a avaliar. Se você, dependendo da resposta que você der,
Se você disser que sim ou que não, você vai se comprometer do mesmo jeito. Tá? E por que eu estou fazendo isso? É para lhe ajudar a entender o assunto. O objetivo é lhe ensinar, lhe ajudar. Tá bom? Então, em primeiro lugar, a Bíblia não diz que a nossa salvação é por aquilo que fazemos. Vou ler para você um texto que se encontra em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Entretanto, mesmo a nossa salvação não sendo pelas obras, a Bíblia também não ensina que um salvo pela graça continuará com a sua vida do mesmo jeito, como se não tivesse tido uma transformação por meio do Espírito. E aí eu vou ler também o Efésios 2, verso 10, tá bom? Então, para nós equilibrarmos este assunto, compreendendo à luz da Bíblia, para não irmos para o extremo do legalismo, que ensina a salvação pelas obras, ou para o extremo do liberalismo, que ensina que o salvo pela graça não tem que fazer nada para demonstrar que a graça o transformou, vamos ler Efésios 2, 8 a 10, tá? Que aí nós vamos ter uma compreensão mais ampla. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então o texto é claro. Nada do que você e eu fazemos nos torna dignos da salvação. A salvação é um presente gratuito que Deus nos dá. E nós recebemos este presente quando exercemos a fé em Cristo Jesus. Então é bem claro o texto. Ninguém vai estar no céu se gloriando. Eu fui um baita de um dizimista. Eu fui um grande observador do sábado. Nossa, eu fui um indivíduo que nunca transgredi o primeiro, o segundo mandamento. Não, na Bíblia não vai existir isso no céu. Todos estarão lá, pela graça de Jesus Cristo. Agora, o verso 10 complementa dizendo o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o que a Bíblia diz? Você e eu não somos salvos pelas obras, mas somos salvos e transformados para praticarmos boas obras. Elas não são um meio de salvação, elas são o resultado. Podemos dizer isso em relação a qualquer um dos 10 mandamentos. Nenhum dos 10 mandamentos, incluindo o sábado, é um meio de chegarmos ao céu. Cristo é o único caminho, de acordo com João 14, verso 6. Porém, se 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, é óbvio que um dos resultados disso é a obediência a Deus. Uma obediência perfeita? Óbvio que não, ninguém é perfeito, mas uma obediência que vai se desenvolver e se tornar cada vez mais, uma obediência cada vez melhor diante de Deus. Então, nunca pense realmente que você é salvo por seu comportamento, isso não existe. Agora, também tenha cuidado para não pensar na chamada graça barata, não é? Já que eu sou salvo pela graça, eu pinto e bordo e faço o que eu quero de qualquer um dos mandamentos de Deus. Aí já é um abuso para com a graça. Então, avalie essas questões, reflita e Deus vai continuar lhe instruindo a respeito. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou vendo aqui as perguntas estão chegando pelo SMS, muita gente participando, mandando as questões aqui para a gente. Obrigado pela sua participação, obrigado por você estar fazendo o programa acontecer. Essa pergunta é do José Edilson, ele é de Iperó, lá em São Paulo, e ele pergunta o seguinte, professor: por que Jesus disse que certas castas de demônios só eram expulsos ou só seriam expulsos com jejum e oração? Mas ele mesmo disse que em seu nome tudo é possível. Por que ele afirmou isso? Será que ele afirmou, professor? É isso mesmo? Jesus disse isso? Ele afirmou sim. Eu estou tentando aqui encontrar para ver se é em Lucas, mas acho que não é em Lucas. Depois eu vou tentar lembrar disso. Eu acho que talvez seja no episódio de Mateus 8, ali da possessão de 2 gadarenos. Eu vou explicar isso aqui, mesmo que eu não encontre o verso agora. É o seguinte: algumas classes, isso é óbvio no que Cristo diz, algumas classes de demônios, ele falou assim, essa casta
não se expele a não ser por muita oração e jejum. Por quê? Exige-se uma consagração maior de quem está atuando, não é? Para certas classes de demônios, porque existem demônios, obviamente, mais poderosos do que outros, né? E isso você percebe-se no próprio texto bíblico, né? Em Colossenses 2, 14 e 15. Fala de principados, potestades. Você vê que há classes diferentes de demônios e, óbvio, alguns demônios foram mais corrompidos do que outros. Tem uma classe de demônios que não se expulsa com tanta facilidade como outra. Vou lhe dar um exemplo bíblico, Daniel capítulo 10. Você vê que o anjo Miguel, o arcanjo, né, que é um título honorífico de Cristo, Miguel teve que vir para ajudar Gabriel na luta contra o príncipe do rei da Pérsia, ou seja, era um demônio tão poderoso que o próprio anjo Gabriel não estava conseguindo lidar com ele sozinho. Tá? Então é por isso. Então o que Cristo está dizendo nesse texto do Evangelho é que há classes de demônios diferentes, com poderes diferentes, com graus de corrupção diferentes, e que por isso se exige da pessoa uma consagração maior para ela adquirir de Deus um poder, uma autoridade maior para poder expulsar esse demônio. Não é uma contradição de Cristo, ele só está complementando uma informação de uma realidade visível e óbvia do mundo espiritual. Muito bem, mais uma do Instagram aqui, pessoal acompanhando, tem várias do Facebook também, obrigado pela sua participação. Essa quem mandou foi o Jackson. A pergunta dele é a seguinte: a paz do Senhor, me chamo Jackson Lima, sou de João Pessoa, Paraíba, e a minha pergunta é: o Concílio de Nicéia, dogmas e livros não canônicos foram tirados da Bíblia, mesmo sendo inspirados por Deus. Como homens carnais e pecadores tinham o direito de pôr ou tirar aquilo que mudaria até mesmo a forma de entendermos o cristianismo, que é Jesus? Professor, nesse Concílio de Nicéia, realmente foi o momento onde a Bíblia foi organizada, é isso mesmo? Livros não canônicos foram retirados e esses livros eram de fato inspirados ou não? Antes da pergunta, só o texto que eu estava procurando é Mateus 17, 14 a 21, tá? Que eu não lembrava onde que Cristo falava desta graduação de demônios, tá? Então é Mateus 17, 14 a 21. Veja, querido irmão, existe uma distorção muito grande entre muitas pessoas sobre o Concílio de Nicéia, né? O Concílio de Nicéia não tinha nada a ver com quais livros fariam parte da Bíblia. É uma falta de conhecimento de história eclesiástica absurda, né? A alegação que eu vejo em alguns sites de que o Concílio de Nicéia, que foi realizado em 325 depois de Cristo, determinou que certos livros estivessem ou não na Bíblia. Isso não tem nada a ver. O assunto principal tratado no Concílio de Nicéia dizia respeito à divindade de Cristo. A divindade de Cristo era aceita pela grande maioria dos cristãos, mas surgiu um herege chamado Ário, que por meio do arianismo começou a questionar a divindade do Senhor Jesus Cristo. E no Concílio de Nicéia, e entre outras coisas, eles reforçaram a fé da igreja cristã primitiva na divindade de Cristo. E nós podemos provar que a lista de livros que nós temos na Bíblia, ela já estava presente bem antes do Concílio de Nicéia. Nós podemos provar pelo próprio texto bíblico, além da história. Então eu recomendo tenha muito cuidado, leia uma obra de teologia histórica que realmente seja baseada em boas fontes, tá? Então eu posso até lhe indicar depois alguma obra de teologia histórica, por exemplo, a editora Vida Nova. Tem obras de teologia sistemática e tem obras de teologia histórica. Então você tem que adquirir obras de editora deste calibre, né? De pessoas que produziram obras de cunho acadêmico, né? E que são baseadas em fontes. E você vai ver, por exemplo, numa obra de teologia histórica, que não existe essa ideia de que o Concílio de Nicéia definiu
quais livros fariam parte ou não da Bíblia. Para você ter uma ideia, aqui em Lucas, veja, muito antes do Concílio de Nicéia, em Lucas nós já vemos qual era a lista de livros inspirados da Bíblia que Jesus usava. Então aqui em Lucas capítulo 24, verso 27, lemos aqui o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando você vai para o verso 44, diz assim, ó: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, e importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja, nos dias de Cristo, quando Lucas escreveu aqui, o seu evangelho, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, e o Concílio de Nicéia foi em 325, todo o Antigo Testamento já era definido. E aí você lê 1 Pedro 3, 15, 16, segunda na verdade, os escritos de Paulo já eram reconhecidos como parte da Bíblia muito antes do Concílio de Nicéia. Então não existe essa informação. Esta informação é distorcida que lhe apresentaram. Qualquer obra de teologia histórica vai mostrar para você que o Espírito Santo, por seu poder e ao longo da história, guiou para que os livros que estivessem aqui o estivessem. E os que não entraram foi porque o Espírito Santo não quis. Jamais um ser humano teria mais poder do que o Espírito Santo para determinar qual livro faria ou não parte da Bíblia. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade. Lembrando você que segunda-feira às 10 da noite estaremos de volta, tá bom? Um abraço, professor. Um abraço, Tito. Deus abençoe a você, telespectador e ouvinte. Lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas e os seus questionamentos estão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.